A lição de hoje é uma conclusão sobre o reino de Deus neste mundo tenebroso. As Escrituras revelam que haverá um futuro reino literal, porém, na presente dispensação da graça, a dimensão desse reino é espiritual. Eis que o reino de Deus está entre vós. O próprio Senhor Jesus disse lá em Lucas 17, 21. É a dimensão espiritual do reino que está presente hoje. O propósito, portanto, é contrastar. O propósito desta lição é contrastar os valores do reino de Deus com os valores desvalorizados e sem valor, para ser mais claro, deste mundo. Então a igreja deve influenciar o mundo e não ser influenciada por ele, até porque a igreja é luz do mundo, é sal da terra, é coluna e firmeza da verdade. Como o autor destacou, é a fiel depositária da verdade, a guardiã da verdade e assim por diante. Olá, paz do Senhor, tudo bem? Eu sou o pastor Ciro Sanches Zibordi. Seja bem-vindo ao meu canal. Estamos aí concluindo mais um trimestre das lições bíblicas da CPAD e vamos iniciar no próximo domingo o último trimestre deste ano de 2023, que encerra também, conclui, 2 anos deste novo currículo da Escola Bíblica Dominical. Como você pode ver aqui, as lições bíblicas adultos, nós começamos estudando sobre a Palavra de Deus, foi uma lição maravilhosa. Depois tivemos a lição sobre o Reino de Deus, que foi muito boa, mais precisamente sobre Mateus capítulos 5 a 7. Em seguida, estudamos também a respeito das sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo e finalizamos o ano de 2022 estudando sobre o livro do profeta Ezequiel. Iniciamos este ano estudando sobre o avivamento, depois tivemos uma lição importantíssima sobre a família, relacionamentos em família. Estamos agora, hoje, concluindo o terceiro trimestre de 2023, a Igreja e o Império do Mal, o Império da Babilônia, como o autor está chamando e emprestando, um termo bíblico que aparece em Apocalipse. E agora vamos iniciar neste próximo domingo, não hoje ainda vamos estudar a última lição do terceiro trimestre, mas no próximo domingo, veja, nós já vamos começar a estudar sobre missiologia até os confins da terra, uma lição comentada pelo nosso querido pastor Wagner Gabi. Então aqui está, até os confins da terra. Eu já preparei uma apresentação que você pode conferir, aqui está o link, em que você pode conferir já a nossa apresentação sobre as lições bíblicas do quarto trimestre de 2023. Mas vamos para a lição de hoje, a lição 13 deste terceiro trimestre de 2023, a Igreja de Cristo Império do Mal, uma lição maravilhosa, e nós vamos começar, claro, fazendo uma recapitulação. Antes de fazer essa recapitulação, evidentemente, vamos ler o texto áureo Verdade Prática, pedindo que você, por gentileza, curta esse vídeo, compartilhe e também se inscreva no nosso canal. Isso é muito importante para o nosso trabalho. Mas a lição de hoje, o mundo de Deus no mundo dos homens. Lição 13, que será estudada presencialmente no dia 24 de setembro de 2023, que tem como texto áureo Mateus capítulo 1, versículo 23. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E a nossa verdade prática diz-nos o seguinte: na dispensação da graça, a igreja deve refletir os valores do reino de Deus no mundo. Na dispensação da graça, repetindo, a igreja deve refletir
os valores do reino de Deus no mundo. Aí está uma ótima lição para concluirmos esse trimestre, que tem sido um trimestre maravilhoso. Eu vou aqui fazer uma rápida recapitulação. Claro que eu não vou entrar nos pormenores. Eu convido você que quer, talvez você tenha perdido algumas das lições e queira, na verdade, ter um conhecimento maior, até para fazer uma recapitulação mais ampla, se você tiver tempo, lá quando você for ministrar na aula, você que é professor. Agora, eu vou deixar aqui, claro, a nossa playlist, se você desejar acessar todas as 13 lições, incluindo esta, e também a apresentação inicial, o review, que eu sempre faço do trimestre, estão nessa playlist que nós temos aqui a respeito da lição. Muito bem, a lição de hoje, o mundo de Deus no mundo dos homens. É uma conclusão deste terceiro trimestre pelo qual nós estudamos muitos assuntos preciosos. Tivemos uma lição introdutória, que é muito importante, porque por meio dela nós nos situamos para sabermos o que de fato foi tratado ao longo desse trimestre. Então, a igreja diante do espírito de Babilônia, nós vimos o que é o espírito da Babilônia, vimos que em Apocalipse 17, o autor destaca isso e nós ampliamos, até apresentando um vídeo que nós tínhamos preparado anteriormente, tratando dessa questão. Então veja, de acordo com Apocalipse 17, Babilônia ela é descrita como uma mulher montada na besta, ou seja, Satanás terá o anticristo como preposto, o anticristo em Apocalipse é chamado de besta, e isso no período tribulacional, 7 anos, que nós também chamamos de grande tribulação, se bem que a grande tribulação propriamente dita ocorrerá na segunda metade desses 7 anos, mas é também usual e comum chamar todo o período tribulacional de grande tribulação. Eu evito, para ser mais específico, eu chamo 7 anos de período tribulacional e somente os 3 anos e meio, ou a fase final da grande tribulação, mais precisamente, conforme Jesus mesmo disse lá em Mateus capítulo 24, a grande tribulação. Então veja, Satanás, que terá o anticristo como preposto nesse período tribulacional de 7 anos, ele é quem conduz, na verdade, esse sistema religioso, econômico, político e mundial que é identificado como a Grande Babilônia em Apocalipse. Então, quando diz que a mulher está montada na besta, e a besta é uma referência ao anticristo, que por sua vez é um preposto de Satanás, significa que o próprio diabo, através do seu preposto, está conduzindo. Geralmente a ideia que se tem é que quem está montado está no controle, mas na verdade o sentido ali não é esse. O sentido é que a besta conduz esse sistema. É a besta que está levando esse sistema. Ou seja, a Grande Babilônia é uma referência a esse sistema que já está presente hoje no mundo, como o autor destaca. Mas que, claro, tudo que hoje está presente será usado pelo anticristo quando ele se manifestar visivelmente. Então veja que esse sistema já está presente hoje, mas o homem do pecado ainda será revelado, conforme segundo aos Tessalonicenses capítulo 2, versículos 1 a 11. Então tivemos essa primeira lição, foi uma lição muito importante, introdutória. Depois nós tivemos um grupo de lições, pelo menos 4 lições, sobre o sistema, ou sobre a doutrinação progressista que está presente nesse sistema denominado Babilônia. Então veja, lições sobre a doutrinação progressista. Quais foram? A deturpação da doutrina do pecado, que foi a segunda. A terceira, o perigo do ensino progressista. A quarta, quando a criatura vale mais que o Criador. E a quinta, a dessacralização da vida no ventre materno. A partir da sexta lição, aí nós começamos a estudar mais precisamente
ainda sobre a doutrinação progressista, mas com ênfase para questões de gênero. Então, a lição 6 foi a desconstrução da masculinidade bíblica, a lição 7, a desconstrução da feminilidade bíblica, e depois tivemos a 8ª lição, que foi sobre transgênero. Transgênero, que transrealidade é essa? A lição 9 e a 10 giraram em torno da antropologia bíblica, que é, na verdade, o contraponto a essa doutrinação progressista. Então, a lição 9 foi uma visão bíblica do corpo, a lição 10, a renovação cotidiana do homem interior, e fomos então para a lição 12, que é uma lição sobre a igreja, sendo a igreja do Deus vivo, uma lição que tratou da natureza da igreja e seu relacionamento com o Senhor Jesus. E chegamos finalmente à lição de hoje, que é a lição 13, o mundo de Deus no mundo dos homens, que é uma conclusão. Veja, uma conclusão sobre o reino de Deus neste mundo tenebroso. As Escrituras revelam que haverá um futuro reino literal. Aliás, nós temos vários vídeos aqui no nosso canal sobre isso. Você pode verificar, por exemplo, a playlist Milênio, e ali nós falamos mais precisamente, também na playlist Apocalipse, e na própria playlist sobre as lições bíblicas alusivas ao reino de Deus, que estudamos no ano passado, nós temos, e também na de Ezequiel, né? Veja que é um assunto recorrente. Na playlist sobre o profeta Ezequiel, nós também abordamos essas questões sobre o reino literal futuro. Mas a lição de hoje é uma conclusão sobre o reino de Deus neste mundo tenebroso. As Escrituras revelam que haverá um futuro reino literal, porém, na presente dispensação da graça, a dimensão desse reino é espiritual. Eis que o reino de Deus está entre vós. O próprio Senhor Jesus disse lá em Lucas 17, 21. É a dimensão espiritual do reino que está presente hoje. Paulo falou que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O propósito, portanto, é contrastar. O propósito desta lição é contrastar os valores do reino de Deus com este mundo, com os valores, né? Os valores desvalorizados e sem valor, para ser mais claro, deste mundo. Então a igreja deve influenciar o mundo e não ser influenciada por ele, até porque a igreja é luz do mundo, é sal da terra, coluna e firmeza da verdade. Como o autor destacou, é a fiel depositária da verdade, a guardiã da verdade e assim por diante. Então veja que a verdade prática, que eu já repeti, mas eu vou repetir mais uma vez, vou ler pela terceira vez, na dispensação da graça, a igreja deve refletir os valores do reino de Deus no mundo. Eu quero destacar aqui essa ênfase na dispensação da graça, porque muitos irmãos ainda não se aperceberam de que nós, da Assembleia de Deus, somos dispensacionalistas. Há irmãos dizendo, não, eu sou assembleiano, mas não sou dispensacionalista. Não, eu sou pré-tribulacionista, mas não sou dispensacionalista. Meu irmão, é preciso você entender bem o que é dispensacionalismo, porque às vezes as pessoas têm uma ideia de que o dispensacionalismo tem a ver apenas com um quadro com várias dispensações e aquelas ilustrações e 7 dispensações. Claro, isso está presente no estudo dispensacional escatológico, mas dispensacionalismo está além da própria escatologia. Dispensacionalismo é um sistema, é um método de interpretação. Tem a ver com hermenêutica. Então, quando nós falamos de dispensacionalismo, e aqui o autor cita a dispensação da graça, claro, mostrando que nós somos dispensacionalistas, nós, na verdade, subscrevemos o chamado dispensacionalismo normativo. Veja que os dispensacionalistas, eles se dividem em grupos. Você tem os dispensacionalistas clássicos, você tem os dispensacionalistas revisados, atualmente tem aí algo que chamam de dispensacionalismo, que não é propriamente dispensacionalismo,
o dispensacionalismo progressivo. Mas, para além dessas discussões, desses grupos dispensacionalistas, nós devemos entender que existe um método que deve ser observado por todo aquele que de fato tem a Bíblia como preciosa, como palavra de Deus, que é o dispensacionalismo normativo, no sentido de fornecer pressupostos, normas para você estudar a Bíblia. E o dispensacionalismo normativo, ele tem pelo menos 3 pressupostos, ou podemos chamar também de 3 pilares. Quais são esses 3 pilares do dispensacionalismo normativo? Primeiro, a separação entre Israel e igreja. Nós, dispensacionalistas, não cremos como, por exemplo, os nossos irmãos calvinistas, em sua maioria, que defendem a ideia de que a igreja é o Israel de Deus, que defende a teologia da substituição, que nós assumimos o papel de Israel em todos os sentidos. Não, porque o plano que Deus tem com Israel está de pé. Né? A aliança que Deus fez com Abraão é uma aliança perpétua. E Deus vai cumprir o que ele prometeu para Israel, na aliança abraâmica, na aliança davídica, que é uma subaliança, na verdade, da aliança abraâmica. Aliança mosaica não, porque a aliança mosaica ela é condicional. É só você ler Deuteronômio capítulo 28. Agora, a aliança davídica, ela é incondicional. Ela está em sintonia com a aliança abraâmica, assim como a nova aliança que aparece lá em Jeremias. Então é importante você observar isso, que a Assembleia de Deus, ela é dispensacionalista porque ela subscreve o dispensacionalismo normativo, que é uma ferramenta hermenêutica. Então, que tem 3 pressupostos. Primeiro, separação entre Israel e igreja, porque a aliança abraâmica, repito, é perpétua, daí decorre o pré-tribulacionismo também. Muita gente me pergunta, irmão Ciro, o pré-tribulacionista, ele obrigatoriamente tem que ser dispensacionalista? Veja, há pessoas que rechaçam o dispensacionalismo e dizem que são pré-tribulacionistas. Eu considero um pouco exagerada essa posição e complexa e contraditória até. Por quê? Porque quando você distingue Israel da igreja, que é o caso do dispensacionalismo, naturalmente você vai ser pré-tribulacionista. Por quê? Porque Daniel 9, 24 a 27 é interpretado como pelos dispensacionalistas? Aquilo ali é para Israel. E ali, por exemplo, as 70 semanas, o anjo Gabriel disse para Daniel, foram determinadas sobre o teu povo e a tua cidade. Ou seja, o anjo ali deixou claro que as 70 semanas, inclusive a 70ª, que é o período tribulacional, que está suspensa, né? Nós estamos num intervalo, essa 70ª semana, ela também vai se cumprir sobre Israel. Então, é uma dedução lógica. Se a última semana é para Israel, evidentemente, o pré-tribulacionismo está embutido no próprio dispensacionalismo, porque ali está a ideia de que a igreja não tomará parte no período tribulacional, já que esse foi determinado para o povo de Israel. Né? Então, a meu ver, eu penso que o pré-tribulacionista que se preza deveria assumir o dispensacionalismo e não ficar, às vezes, dizendo, eu sou pré-tribulacionista, mas não sou dispensacionalista. Como que tratando o dispensacionalismo como se fosse uma heresia, algo terrível. Não, meu irmão, o dispensacionalismo é um método para você interpretar a Bíblia. Então aí está o primeiro pressuposto, a separação entre Israel e a igreja. O segundo pressuposto, a interpretação literal levada a sério. A interpretação literal consistente, que implica, claro, a adoção do chamado método histórico-gramatical, ou gramático histórico, que é aquele método que nós sabemos parte do pressuposto de que a Bíblia é a palavra de Deus, é aquele método que permite que a Bíblia interprete-se a si mesma, valorizando o contexto e não querendo impor ou contaminar o texto com as suas pressuposições. É o que fazem, lamentavelmente, os irmãos de outra tradição, que, por causa do seu método,
eles alegorizam, por exemplo, todo o livro de Apocalipse, praticamente, considerando o livro altamente simbólico, e por conta disso acham que podem, por exemplo, transformar a primeira ressurreição, lá de Apocalipse 20, uma ressurreição espiritual, mantendo a segunda como literal. Isso é uma aberração, né? Com todo o respeito. Então, a interpretação literal consistente é um dos pilares do dispensacionalismo. E um terceiro pilar, a revelação progressiva, tendo como fator unificador a glória de Deus. Nós somos acusados muitas vezes de não respeitar a revelação progressiva. Isso é, na verdade, uma acusação infundada, porque o dispensacionalismo preza a revelação progressiva, mas tendo como fator unificador a glória de Deus, e não apenas a salvação, não apenas o plano da redenção, mas toda a glória de Deus, ou seja, as dispensações que ocorreram, culminando na presente era, a dispensação da graça, elas, na verdade, tudo que aconteceu foi para a glória de Deus. E outro detalhe, em todas essas dispensações, a salvação foi pela graça. Engana-se, inclusive alguns dispensacionalistas que não se aprofundaram ainda no próprio estudo do dispensacionalismo, às vezes fazem afirmações errôneas, ao dizer que no tempo da lei a salvação era pelas obras. Não, meu irmão, nunca foi e nunca será a salvação, somente Deus pode salvar. Então, mesmo no período veterotestamentário, aqueles irmãos que foram salvos pela graça, foram salvos pelo sacrifício de Jesus de maneira antecipada. Claro que Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo, isto é, todos os cordeiros que foram mortos desde a fundação do mundo apontavam para o sacrifício perfeito que Jesus realizaria na plenitude dos tempos, como diz a lição de hoje, mas aqueles irmãos então foram alcançados antecipadamente. Ou dito de outra forma, é como se o sacrifício de Jesus tivesse um poder retroativo, ou seja, eles foram alcançados antecipadamente. Então, espero que você tenha entendido esses três pilares do dispensacionalismo, que está para além, não é, dessas questões sobre o número de dispensações. Isso nem é tão importante para os dispensacionalistas. Tem dispensacionalistas que diz que são 5 dispensações porque eles agrupam, de alguma forma, 2 ou 3. Outros dizem que pode ser 4. Eu e a maioria dos dispensacionalistas clássicos defendem a ideia de que são 7 dispensações. E quais seriam essas 7? Já que o autor citou a dispensação da graça, a gente pode só citar, lembrando que a dispensação é mais do que um período. Dispensação na verdade, tem a ver com um contrato, vamos dizer assim, que Deus faz com a humanidade, ou mais precisamente com o seu povo. A gente pode ilustrar isso citando, inclusive, as próprias dispensações. Então, a dispensação ela é marcada por um contrato que, quando quebrado, encerra-se com o juízo, e isso dá lugar a outra dispensação, porque a revelação é progressiva e Deus, claro, ele nunca é apanhado de maneira desprevenida. Deus sempre tem um plano pré-estabelecido. Deus conhece o fim antes do começo. Então, não é que são tentativas ou querendo fazer com que o seu plano dê certo de qualquer forma, não. Deus já sabe o que vai acontecer no final. E ele, claro, haja vista a instabilidade do ser humano, Deus prepara os mais diversos contratos para que o seu plano chegue, né, à conclusão como ele estabeleceu. É um pouco difícil de entender isso, mas é o que a Bíblia nos ensina nesse grande mosaico, que podemos assim chamar também, esse plano dispensacional de Deus. Então veja, observe, a primeira dispensação, claro, foi a dispensação da inocência, com Adão e Eva no paraíso, antes da queda. Queda com Q maiúsculo, ou seja, o pecado original. Eles foram criados livres e podiam escolher entre o bem e o mal, e eles, usando do seu livre-arbítrio, escolheram o mal. Veja que Deus nunca é o criador do mal, o mal moral. Aí, irmão Ciro, o irmão disse isso na lição anterior, mas não diz lá em Isaías que Deus criou o mal? Eu disse lá também. Deus cria o mal, no sentido de trazer juízo, porque ele é justo.
Isso tem a ver com a justiça divina. Agora, Deus jamais cria o mal moral. Quem criou o mal moral foram aqueles que se rebelaram contra Deus, porque, fazendo uso do seu livre-arbítrio, escolheram o mal, porque Deus não criou autômatos, Deus criou seres livres. Então veja, a dispensação da inocência, Adão e Eva no paraíso. A consciência, depois que eles erraram, conheceram o bem e o mal, depois da queda, quando Adão e Eva perderam a inocência, então Deus os expulsou do jardim e estabeleceu um novo pacto com eles. Houve, portanto, desobediência e veio o dilúvio. Aí já nessa dispensação da consciência. Mais uma que se encerra. Começa a chamada dispensação, já é a terceira que eu estou mencionando, a do governo civil. Então veja se você está acompanhando. Inocência, consciência. A terceira, governo civil. Deus fez uma aliança com Noé, representante da humanidade. Ali houve, claro, desobediência também, e Deus confundiu a língua dos homens em Babel. Aí vem a quarta dispensação, conhecida como patriarcal. Deus fez uma aliança com Abraão e outros patriarcas, Isaac, Jacó, seus 12 filhos, mas por causa da desobediência deles, veio o cativeiro egípcio. E em seguida vem a quinta dispensação, ou a quarta, é a quinta, que é a lei. Né? Então veja, inocência, consciência, governo civil, patriarcal, lei. Deus deu a lei ao povo no Sinai, como diz a Bíblia, e não havendo observância dessa lei de modo geral, Deus enviou, claro, Jesus. Claro que tudo isso já estava estabelecido, que Jesus viria. Não é? Então Deus enviou Jesus para cumprir toda a lei e morrer em nosso lugar de uma vez por todas. Estamos então agora na dispensação da graça, porque Cristo morreu no nosso lugar, ele assumiu o nosso lugar na cruz, ele morreu em nosso lugar, foi um sacrifício vicário. Então a punição que era para a humanidade, Jesus assumiu. Claro que a pessoa, para obter esse benefício, esse perdão, essa bênção gloriosa, tem que crer em Jesus Cristo, porque ele foi o nosso representante ali, morreu no nosso lugar. O último Adão. Assim como Adão, ele foi o representante para o erro, Jesus foi o último Adão, o nosso representante para morrer em nosso lugar, pagar, né? O justo morreu pelos injustos, e aquele que crer em Jesus, claro, é salvo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, isso tem a ver com a dispensação da graça. A salvação se obtém mediante a fé e o arrependimento. Quem não crer será condenado. Essa dispensação, portanto, abrange aí também, penso, os 7 anos do período tribulacional, porque o arrebatamento põe fim à era da igreja, mas não põe fim, a rigor, à dispensação da graça, porque ainda haverá salvação no período tribulacional. Se você quiser entender bem isso, claro, eu tenho uma playlist aqui no meu canal sobre Apocalipse, e eu recomendo para que você tome tempo com o assunto e possa entender. Nós vivemos num período em que as pessoas não têm paciência para aprender e querem respostas rápidas, e fica com aquela conversa, mostra um versículo, eu quero um único versículo. Eu posso mostrar vários versículos, mas você tem que tomar tempo para estudá-los, confrontá-los, procurar entender bem como se interpreta a escatologia. Então, a 7ª dispensação é a dispensação do reino, é a dispensação milenial, que é a última de todas, porque depois disso vem a eternidade. Pois bem, eu acabei fazendo uma longa introdução, porque, claro, ela contempla também a recapitulação deste trimestre maravilhoso que nós estamos encerrando com saudades, né, desses estudos, mas vai começar, repito, um grande estudo que é a Igreja até os confins da Terra, uma lição sobre missiologia, o estudo sobre as missões. Muito bem, vamos então para um comentário objetivo aqui sobre essa última lição. O primeiro tópico, o reino de Deus no mundo. Uma pergunta que você deve fazer de imediato, que mundo? Porque o termo mundo no Novo Testamento ele tem algumas acepções, pelo menos 3 de maneira geral. Nós temos, didaticamente, para você entender, o mundo de Deus, o mundo dos homens e o mundo do diabo. O mundo de Deus, por que nós chamamos assim? Porque é o mundo que Deus criou. Hebreus capítulo 11, versículo 3 diz que pela fé entendemos que os mundos
pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, o mundo de Deus, ou os planetas, e o planeta Terra especificamente, o mundo que Deus criou. Agora, o mundo dos homens, nós damos esse nome porque é uma referência à humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou a humanidade, toda a humanidade, né? De tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí o mundo do diabo tem esse nome, por quê? Porque é um mundo dominado por Satanás. A Bíblia diz, o mundo jaz do maligno, é o mundo em que imperam as falsas filosofias, o modo de agir e de pensar das pessoas ímpias que estão a serviço de Satanás. As pessoas que estão dominadas pelo espírito da Babilônia. Por isso que a Bíblia diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo, e o mundo passa a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então são pelo menos 3 tipos de mundo. Primeiro ponto, a encarnação de Cristo. Aqui o autor então cita a profecia messiânica e o cumprimento dela. A profecia messiânica acerca da encarnação de Jesus, mais precisamente em Isaías capítulo 7, versículo 14, a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, né? Que Mateus diz que traduzido é Deus conosco. Então a virgem conceberá e dará à luz um filho. Essa profecia então começou a se cumprir com a concepção no ventre de Maria, porque a vida começa na concepção. Então preste atenção, quando a Bíblia diz o verbo se fez carne, é uma referência à concepção e não ao nascimento, porque a vida não começa no nascimento, a vida começa na concepção. Agora, é claro que a profecia ela tem um cumprimento conclusivo, vamos dizer assim, o cumprimento propriamente dito, quando Jesus de fato começa a revelar a glória do Pai em pessoa. Então, a encarnação foi no ventre, mas a partir do seu nascimento, ali, claro, ele passou a habitar entre nós, como diz João, capítulo 1, versículo 14. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, veja, são 2 etapas. Se fazer carne é a concepção no ventre de Maria. Agora, habitar entre nós é quando ele passa a ser visto e revelar a glória do Pai. O verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então é isso que nos mostra Mateus também, capítulo 21, capítulo 1, versículos 21 e 22. Jesus, ele se fez carne, participou das mesmas coisas que nós, como diz Hebreus capítulo 2, para dar o exemplo de uma vida santa e para vencer. Ele venceu como homem para que nós também pudéssemos vencer. Não é por acaso que Jesus disse, no mundo tereis aflições, eu venci o mundo. Ou seja, por ele ter vencido, aqueles que estão firmados nele também hão de vencer, evidentemente. Então, cumpriu-se essa profecia no tempo determinado, ou seja, na plenitude dos tempos, como diz Gálatas capítulo 4, versículos 4 e 5, que é o texto que nós estamos tomando como base para esta lição, Gálatas capítulo 4. Então, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, para que nós pudéssemos alcançar, assim, a adoção de filhos. Agora, o que é essa plenitude dos tempos? Significa que quando Jesus veio ao mundo, o mundo estava preparado. O mundo estava pronto para que a mensagem que Jesus começou a propagar, começou a pregar, fosse espalhada, fosse propagada por todo o Império Romano, a priori, e depois por todo o mundo, tanto que chegou até nós, inclusive no Brasil. Então, quando Jesus veio ao mundo, quando Jesus se fez carne e habitou entre nós, quando ele nasceu, mais precisamente, e quando ele começou a andar na terra, como diz lá Mateus capítulo 4, versículo 23, quando ele começou mais precisamente a cumprir o seu ministério, pregando, ensinando, curando, quando isso aconteceu, o mundo já estava preparado. Você já tinha um idioma que era falado em todo o Império Romano, que era o grego koiné. Você tinha também estradas, você tinha já condições boas de navegação. O mundo estava em paz.
uma paz imposta pelo imperador, é verdade, mas o mundo estava em paz. O que permitiu que Paulo pudesse viajar pelo mundo todo naquela época é que o mundo estava em paz, a chamada Pax Romana, imposta pelo imperador. Então isso significa, na verdade, plenitude dos tempos. Então esse primeiro ponto, a encarnação de Cristo, fala da profecia messiânica e o cumprimento dela, mais precisamente Isaías capítulo 7, versículo 14. Mas é claro que existem muitas outras profecias messiânicas que se cumpriram com a encarnação de Jesus e a sua vida na terra, a sua morte na cruz, a sua ressurreição, a sua ascensão, assim por diante. Segundo ponto, a mensagem do reino. Então o autor começa a mencionar, na verdade, o início do ministério de Jesus, que deu-se após a tentação no deserto, quando ele começou a pregar: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus capítulo 4, versículo 17. Este termo, aliás, reino dos céus, só para esclarecer, já explicamos isso quando tivemos um trimestre sobre o Sermão do Monte, sobre os valores do reino de Deus. Este termo reino dos céus, em Mateus, é sinônimo de reino de Deus, na maioria das vezes, não é? Também é papel da igreja, claro, proclamar essa mensagem em todo o mundo, conforme Mateus 24, versículo 14, se bem que o mundo só será todo evangelizado, dentro do contexto que Jesus apresentou, no milênio, porque no milênio, claro, a terra se encherá do conhecimento do Senhor, de Sião partirá a lei. Hoje, claro, na marcha da igreja, inclusive, alguns especialistas já disseram que levaríamos aí milhares de anos, mesmo com a internet, agora todos esses avanços, por causa da restrição que há em vários lugares, levaríamos milhares de anos para evangelizar todo mundo. Claro que isso só vai ser possível após o arrebatamento da igreja. Em nenhum momento a Bíblia atrela a evangelização total do mundo com a chegada de Jesus para vir buscar a sua igreja. Até porque nós temos estudado, e meu canal, modéstia à parte, mais de 70% dele é voltado para a escatologia. Nessa semana, inclusive, nós aqui apresentamos vários vídeos em resposta ao que disse um determinado teólogo adventista, né, dizendo que não existe arrebatamento, que isso aí é uma invenção e tal. Mas, conforme nós temos estudado, na verdade, o arrebatamento da igreja não está vinculado à pregação do evangelho, porque o arrebatamento ele é iminente, ou seja, iminente pode acontecer a qualquer momento, sem sinal, sem aviso prévio, a qualquer momento. Jesus pode vir agora. Eu estou aqui gravando esta aula, eu posso não vir a terminá-la, mas claro, se você está assistindo é porque eu terminei. Mas enquanto eu estava gravando, Jesus poderia ter vindo. Ele pode vir ainda agora, enquanto você está assistindo este vídeo. Então, estejamos prontos. Alguém gosta de dizer que você crê que a igreja não vai passar pelo período tribulacional. Isso aí é uma teoria pela qual as pessoas não estão preparadas. Veja como a pessoa não conhece a nossa posição, porque é justamente o contrário. O que diz 1 João capítulo 3? A Bíblia diz: filhinhos, ainda não é manifesto que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, nós o veremos. Aí diz o versículo 3, qualquer que tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Ou seja, quem tem essa bem-aventurada esperança, tem que estar preparado para ser arrebatado. Não podemos ter uma vida relaxada. Então, aí está a mensagem de Jesus, que é a mensagem do reino de Deus, ou do reino dos céus, conforme Mateus, que Mateus, como ele escreveu para judeus, foi o seu público original, então ele evitava citar o nome de Deus, então ele preferia reino dos céus. Agora, a mensagem do reino de Deus contém um apelo ao arrependimento, não é? Arrependei-vos. O imperativo aí no grego é metanoite, o verbo é metanoel, e o substantivo, tão conhecido, né, que nós sempre citamos, metanoia, não é? Mudança de mente. Significa voltar-se para Deus. Compreende, claro, uma nova atitude espiritual e moral, bem como uma nova conduta. Então são vários textos que nós poderemos ler aqui, mas vamos evitar aqui, por enquanto, a leitura, para ganharmos tempo e avançarmos um pouco mais. Então, essa pregação do Evangelho contempla a pregação do arrependimento e a fé
para a restauração dos pecados. Esses dois elementos casados são condição para o ser humano obter a restauração diante de Deus. Então veja que fé e arrependimento estão casados. É impossível a pessoa obter a salvação apenas arrependendo-se, mas não crendo. Aliás, quem se arrepende é porque crê. Agora, também é impossível ser salvo crendo, mas não se arrependendo. Não. São coisas, são atitudes casadas. Então, para a pessoa ser salva, ela precisa crer e se arrepender. Arrependei-vos e crede no Evangelho, disse Pedro, para que venham os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Atos capítulo 3, versículo 19. E muitos outros textos que poderíamos aqui ler. Ou seja, são necessários a conversão, arrependimento e fé, porque, na verdade, arrependimento e fé são condições sine quibus non, não é? É o plural de sine qua non. Então são duas condições, arrependimento e fé. São condições sine quibus non para a obtenção da salvação, a fé e o arrependimento. Os irmãos calvinistas dizem que as pessoas só podem crer e se arrepender após serem regeneradas. Nós pregamos que, na verdade, a regeneração só é obtida quando há fé e arrependimento. Isso não significa que nós participamos da geração da salvação. Não. A salvação é o ato de Deus, pela graça. Mas nós recebemos essa salvação. Para receber, evidentemente, é preciso crer e se arrepender. É isso que nos ensina a palavra de Deus. Mas vamos para o terceiro ponto, os valores do reino. Estudamos sobre eles no segundo trimestre de 2022, como eu já citei, no Sermão do Monte, que nos chama para uma vida de perfeição em Cristo, Mateus 5,48, e nos convida a priorizar o reino de Deus e sua justiça. Cristo revela a ética e a moral do reino, destacando-se. Aí o autor faz uma relação que eu vou aqui agrupar em capítulos. No capítulo 5 de Mateus, a gente tem o controle da ira, o ensino sobre o controle da ira, a fuga da imoralidade, a indissolubilidade do casamento. Temos uma lição, algumas lições sobre isso aqui. Esse assunto, como se diz na linguagem popular, dá pano para manga. Se você quiser saber sobre essa questão de casamento, divórcio, tem vídeos aqui, especialmente nessa playlist sobre o reino de Deus. A honestidade no falar e o não revidar as ofensas. Isso em Mateus 5. Em Mateus 6, temos o ensinamento sobre a esmola, a oração e o jejum a partir de um coração sincero. E no capítulo 7, temos o ensinamento sobre o não julgar, que é, claro, não caluniar e não difamar. Não vá pensar que julgar aqui é no sentido de discernimento, porque muita gente, quando se vê acuada diante dos próprios erros que cometeu, porque às vezes a pessoa comete erros, fala o que não deve e acaba sendo atacada, às vezes de maneira exagerada também, a gente reconhece, mas a pessoa, quando se vê acuada, diz: não julgueis, quem é você para julgar? Só que Jesus não está falando de julgamento no sentido de exercer discernimento e criticar o erro, não. Jesus está falando da calúnia, da difamação. Porque com a mesma medida com que medirdes, disse ele, vos medirão a vós. Agora, julgar no sentido de discernir não nos é vedado. Tanto que Jesus, o próprio Senhor Jesus, nesse mesmo capítulo 7 de Mateus, ele fala dos falsos profetas. E apresenta, inclusive, as características dos falsos profetas. Para quê? Para nós julgarmos. E lá em João, inclusive, Jesus disse: não julgueis segundo a aparência, não é? Julgai segundo a reta justiça. Então, aqui no capítulo 7, nós temos o ensinamento sobre o não julgar, que é não caluniar ou não difamar, o alerta sobre os dois caminhos, entrar pela porta estreita, porque larga a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que andam por ele, porque estreita a porta, apertado o caminho que conduz à vida, são poucos que a encontram. Temos também a advertência contra os falsos profetas, que eu já citei, a exortação para a prática dos valores do reino. Então, tudo isso nós aprendemos sobre os valores do reino, e a lição de hoje destaca isso, que a implantação do reino de Deus neste mundo significa que nós, como luz do mundo, como sal da terra, devemos fazer com que o evangelho influencie o mundo, e não o contrário. Nós vivemos num período em que o mundo está influenciando muita gente. A igreja está deixando de ser sal, de ser luz, está
na verdade, permitindo com que haja uma penetração no seu seio, né, dessa cultura maligna, dessa cultura do mal que está no mundo, em todos os sentidos. E fica também evidente até nos costumes, nas práticas, até nos cultos. Veja, hoje em dia, são assuntos que as pessoas evitam falar, mas eu vou falar, né? Pintar a igreja de preto, transformar o culto em shows. Isso aí vem para nós através do quê? Fundo musical nas pregações, como se a pregação não fosse suficiente, dança durante a pregação, números teatrais durante a pregação. Veja, irmão Ciro, o irmão está com a mentalidade atrasada. Por que isso? Não, meu irmão, não estou não. É porque tem havido uma secularização do culto. Hoje a pregação não tem valor. O camarada ele pode pregar a palavra. Se ele não tiver um aparato, se ele não tiver aquilo que faz as pessoas gostarem da pregação, se não tiver uma encenação, se não tiver um fundo musical, a pregação em si é uma coisa monótona. As pessoas vão dizer que dá sono, que não aguenta mais, é sermão, porque as pessoas não suportam mais ouvir uma palavra, uma exposição da palavra. Então o que está valendo hoje é o pragmatismo, é o utilitarismo. O que diz o pragmatismo? O fim justifica os meios. Não importa, você quer chegar a um objetivo, você quer encher a igreja de jovens, então dê aos jovens o que eles gostam. Não importa se você está obedecendo os princípios da palavra ou não, você pode até deixar a verdade. Aliás, não pregue essas coisas muito pesadas e tal, não faça como João Batista. João Batista perdeu a cabeça. Você quer perder a sua cabeça também? Então veja, pragmatismo. E o utilitarismo, lembra de John Stuart Mill? Você já deve ter lido, você que é uma pessoa versada em filosofia sabe do que eu estou falando, né? O importante é a coletividade estar feliz. Vamos fazer aqui uma festa jesuína, vamos fazer um Halloween gospel, porque deixando todo mundo alegre, todo mundo feliz, é isso que importa. Então, meu irmão, tome cuidado. Não permita que o espírito da Babilônia se infiltre na igreja. A igreja tem que ser conservadora, conservadora em todos os sentidos. Nós da Assembleia de Deus temos um perfil, e o nosso perfil é teológico, eclesiástico e consuetudinário. Claro que a parte consuetudinária, de usos e costumes, não é a parte mais importante, mas ela também tem o seu valor. Há bons costumes que devemos preservar. A parte eclesiástica também pode variar, não é? A administração eclesiástica. Agora, a parte teológica não podemos abrir mão em hipótese alguma, porque isso, claro, deriva da própria Bíblia. Nós temos uma declaração de fé e muita gente diz, a declaração de fé não é a Bíblia, mas por meio dela nós cremos, professamos e ensinamos. Cada artigo da nossa declaração de fé diz cremos, professamos e ensinamos. Ora, cremos no quê? Nas doutrinas que nós derivamos da própria Bíblia. Professamos o quê? As doutrinas que nós derivamos da Bíblia. Ensinamos o quê? As doutrinas bíblicas. Então, meu irmão, observe isso, porque, como eu digo, é um bordão que eu sempre utilizo, mas eu não me canso de dizer, assembleiano que se preza, subscreve, assina, concorda com a sua declaração de fé. Tá certo? Então, as bênçãos de uma vida no reino é o segundo tópico que nós vamos começar a mencionar agora. Primeiro ponto, remissão dos pecados. Em Gálatas 4:3, Paulo diz que éramos meninos. Veja, éramos meninos. Estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Antes de conhecer o evangelho do reino, né? É importante dizer que o evangelho é um só, mas ele recebe adjetivos diferentes, que têm a ver com ênfases diferentes. Mas o evangelho, a rigor, é todo o conselho de Deus. Como disse Paulo, nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Atos capítulo 20, versículo 27. O evangelho do reino é uma ênfase para a presença do reino hoje, espiritualmente falando, na igreja. A igreja é uma agência do reino de Deus na terra. Então éramos escravos do pecado e a nossa percepção espiritual era limitada, legalista, supersticiosa. Isso mudou porque Jesus realizou uma grande obra expiatória no tempo determinado, no tempo assinalado, elevando-nos à condição de filhos por adoção e herdeiros de Cristo.
libertando-nos da maldição da lei e da potestade das trevas. Então, esse primeiro ponto fala da importância da remissão dos pecados. Agora, não vá confundir remissão dos pecados com expiação de pecados. A expiação tem a ver, claro, com o pecado original. A partir do sacrifício de Jesus, toda a humanidade passou a ter a oportunidade de alcançar a remissão. Então, a remissão ela tem a ver, claro, com a remissão do pecador quando ele se arrepende, quando ele crê. E a expiação, ela é geral, ou seja, quando a Bíblia diz, João falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está falando de expiação. Significa que pela morte de Jesus, todos têm acesso a essa dádiva, mas é preciso crer e se arrepender para alcançar a remissão, o perdão propriamente dito dos pecados. O segundo ponto, adotados e herdeiros de Cristo. A adoção de filhos é uma doutrina neotestamentária, evidentemente. Está em Romanos, capítulo 8, versículo 15, Efésios, capítulo 1, versículo 5, Gálatas, capítulo 4, e também João, capítulo 1, versículo 12, quando a Bíblia diz que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, a saber os que creem no seu nome. Ou seja, a rigor, o único filho de Deus é Jesus. Ele é o filho unigênito, monogenes, no grego, ou seja, o único do gênero. Ele é o único filho de Deus, a rigor. E nós não somos filhos? Somos, mas por adoção. A adoção. Fomos adotados. Então, cuidado também com aquele tipo de pregação. Filho de Deus, Deusinho é. Assim como filho de cachorro é cachorrinho, filho de leão é leãozinho, filho de Deus é um deusinho, é um pequeno Deus andando na terra. Cuidado, meu irmão. Nós não somos deuses. Nós somos filhos de Deus por adoção. Porque Jesus ser filho de Deus significa que ele é o próprio Deus. Agora, nós sermos filhos de Deus, nós somos limitados. Nós não somos onipresentes, oniscientes, onipotentes, imutáveis. Nós participamos da natureza divina, como disse Pedro, mas no que tange aos atributos comunicáveis. Atributos comunicáveis, como amor, a bondade, etc. Deus é amor, mas ele comunica o seu amor, ele é bom, ele comunica a bondade. Como Pedro falou, e nós já citamos esse versículo aqui inúmeras vezes, ou essa passagem inúmeras vezes, 2 Pedro capítulo 1, versículo 5 a 9. Ele fala no versículo 4 da participação na natureza divina, então diz, pondo nisso toda a diligência, acrescentai a vossa fé, a virtude ciência, a ciência paciência, e a paciência piedade, a piedade amor fraternal, e o amor fraternal caridade, porque se em vós houver e abundar essas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque em quem não há essas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Então, preste bem atenção nisto, né? Nós fomos adotados. Bom, se houvesse tempo aqui para nós explicarmos essa expressão adoção de filhos, que é uma única palavra no texto grego, né? Huioteses, que vem de huios, filho, e teses, que fala de posição. Em Efésios 1, 4, 5, por exemplo, está escrito que fomos predestinados por Deus para a adoção de filhos antes da fundação do mundo. Portanto, antes da existência do homem, isso exclui, claro, qualquer mérito humano e somente revela a graça infinita de Deus. É isso que quer dizer Efésios capítulo 1. A adoção na Grécia, por exemplo, era a adoção que nada tinha a ver, mais precisamente, com a filiação da criança, e sim com a sua posição em relação à família. Aí que está a palavra huioteses. Por meio do ato da adoção, o filho, ao atingir a idade necessária, ele passava a posição de herdeiro da família. Então tinha a ver com herança. Daí a expressão bíblica que Paulo utiliza em Gálatas 4, 5, adoção de filhos. O ato da adoção de filhos passou dos gregos para os romanos e assim chegou aos tempos do Novo Testamento e da igreja. Biblicamente, então, Deus adota a quem já é seu filho, ou seja, nós somos tornados filhos pela graça de Deus e a partir daí herdeiros. Então a adoção para o salvo hoje propicia-lhe bênçãos que já são desfrutadas nesta vida, aqui e agora.
Então, o nosso nome de família, somos chamados filhos de Deus. O testemunho do Espírito Santo no nosso interior, que somos filhos de Deus, porque o mesmo Espírito testifica o nosso Espírito, nós somos filhos de Deus. O recebimento do Espírito Santo, propriamente dito. A disciplina da parte de Deus que nos é ministrada como seus filhos, ou seja, se estáis sem disciplinas, diz o autor de Hebreus, sois então bastardos e não filhos. Então, receber a disciplina como participantes da família de Deus é uma dádiva, e muita gente não gosta de disciplina. Veja que absurdo. Claro que há casos de injustiça, mas quando você é disciplinado justamente por ter de fato praticado o erro, você deve glorificar a Deus, porque o próprio Deus corrige a quem ama. A nossa herança celestial declarada e garantida por Deus, como diz lá em Romanos 8,17, e a redenção do nosso corpo, que terá, claro, a glorificação como a sua fase final, porque a salvação ela é, quanto ao passado, posicional, quanto ao presente, claro, ela é progressiva, operai a vossa salvação com temor e tremor, disse Paulo, escrevendo aos Filipenses, e a nossa salvação no futuro, ela é perfectiva, porque tem a ver com a nossa glorificação. A nossa salvação, ou seja, a nossa glorificação, está agora mais perto do que quando aceitamos a fé, disse Paulo em Romanos capítulo 13. Então, por meio da adoção, os nossos nomes também foram registrados no livro da vida do Cordeiro, e podemos orar sem medo, né? Pelos pecadores. Senhor, escreve o seu nome no livro da vida, porque muitos jovens, especialmente hoje em dia, por influência do calvinismo, começaram a questionar isso. Como assim? Escreve, Senhor, o nome desse pecador no livro da vida, ele está te recebendo agora. Os nomes já foram escritos antes da fundação do mundo. Primeiro, leia com atenção Apocalipse 17, versículo 8. A preposição no grego é apó, desde. E na língua portuguesa está correto também. Os nomes que foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, não é antes. Deus não tem lista prévia de eleitos, de salvos, não. As pessoas vão ser inseridas no corpo de Cristo na medida em que elas aceitam essa preciosa salvação, essa tão grande salvação, recebendo Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, os nomes foram sendo inseridos no livro da vida a partir da fundação do mundo, começando com Adão e Eva, aqueles que foram nascendo, crescendo, e criam em Deus, serviam a Deus, claro, antecipadamente eles eram salvos pela obra que Jesus ainda realizaria. Então, desde a fundação do mundo, não é que Deus já tem uma lista prévia de eleitos. Isso precisa ser compreendido, claro, porque as pessoas às vezes são influenciadas por conceitos calvinistas. Então, a adoção no futuro, o autor destaca também, a igreja nunca terá glória em si mesma, toda a glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo. Ela é o campo onde se exterioriza o reino de Deus aqui no mundo. Os salvos, portanto, como herdeiros de Cristo, como diz Gálatas 4, versículo 7, já desfrutam hoje de muitos privilégios, conforme Efésios 3, 10 a 12, nós somos privilegiados hoje, como herdeiros que somos, mas em Romanos 8 e 23 tem a perspectiva que eu já mencionei da glorificação. Nós vemos que os nossos privilégios quanto à adoção de filhos têm ainda um lado futuro. Isso se dará por ocasião da vinda de Jesus para levar a sua igreja. Por isso que a Bíblia diz, qualquer que tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Muito bem, vamos para o terceiro e último tópico, os males de uma vida no mundo. Primeiro, a escravidão do pecado. Quem comete pecado é escravo do pecado. Jesus deixou isso bem claro em João capítulo 8, versículo 34. Ou seja, o pecado domina o pecador e o torna incapaz de aceitar a palavra de Deus. Como Satanás cegou os entendimentos dos incrédulos, diz a Bíblia, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, a soberba os impede de reconhecer essa condição de escravos do pecado. João 9, versículo 41. Por isso eles se entregam às obras da carne, isto é, a pecados que o autor aqui menciona textualmente, como a desonestidade, a injustiça, a glutonaria. Alguém diz, crente não bebe, mas crente come, não é? Temos que ter cuidado também com isso, irmãos. A gente brinca, mas a glutonaria é um pecado. Você comer além da conta,
Você, estando já satisfeito, quer comer mais e mais. Isso, além de prejudicar a sua saúde, é pecado. Vícios de todo tipo. O autor cita o álcool, cita o fumo e outras drogas também. Claro, tudo isso nós devemos evitar, porque o nosso corpo, estudamos ao longo desse trimestre, é o templo do Espírito Santo. Somente o Filho de Deus pode libertar o pecador. João 8,36. Além de dizer, no versículo 32, conhecereis a verdade vos libertará, Jesus disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Como podem essas pessoas serem salvas se foram cegadas por Satanás? Por meio da graça de Deus, que se mostra preveniente, capacitadora. A Bíblia diz, a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Estudamos sobre isso na lição de número 2, não é verdade? E o segundo ponto desse terceiro tópico, filhos da ira e condenação eterna. Os ímpios escravizados pelos desejos e pensamentos da carne são, por natureza, filhos da ira. Efésios capítulo 2, versículo 3. Isso é uma referência, claro, à inclinação para o mal, para o imoral, para satisfazer as paixões carnais. A permanência desses filhos da desobediência, que são por natureza, claro, filhos da ira, nesse estado, atrai sobre eles a ira de Deus. Ou seja, Deus é justo. Deus não é um sádico justiceiro. Quando ele pune o pecador, não é porque ele odeia o pecador, como alguém diz. Deus odeia o pecado e odeia o pecador. É outra falácia, não é? As pessoas começam a estudar um pouco de calvinismo e começam a criticar alguns bordões nossos que nós mantemos. Quando o assembleiano diz Deus ama o pecador e odeia o pecado, isso é bíblico. Porque Deus não odeia o pecador, Deus não é um sádico justiceiro. Ah, irmão Ciro, mas aqueles versículos de Salmos e tal. Tem que interpretar dentro do contexto. O que é aborrecer ali. Não é no sentido de um ódio justiceiro, que Deus detesta e que Deus quer o mal da pessoa. Não. É por conta do pecado. Deus odeia o pecado. E quem permanece no pecado, claro, Deus, como justo, ele não vai premiar o pecador com a salvação, se ele não se arrepender. Então, é esse o sentido. Deus não é um sádico justiceiro. Então, concluindo a nossa lição, fazendo aqui um resumo, o autor destaca que os judeus aguardavam um reino literal e nós continuamos com essa esperança, e os judeus, Jesus não tirou dos discípulos que eram israelitas essa esperança. Quando eles disseram, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Jesus não disse, vocês estão atrasados, isso aí já foi, agora a igreja é Israel de Deus. Não, 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 Jesus não disse isso. Jesus disse, não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder. Ou seja, o que Deus estabeleceu está de pé. Mas vocês não devem se preocupar com isso agora. Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Então, nós temos que nos preocupar com o reino de Deus aqui e agora. Então, a lição de hoje trata disso. O trimestre, como um todo, também dá destaque para isso. Mas numa contraposição ao espírito de Babilônia. Então os judeus aguardavam um reino literal, Jesus veio para implantar o reino de Deus que não vem com aparência exterior, Lucas 17, 20. Mas é claro que o reino literal, o milênio, ainda será implantado, como nós temos aqui enfatizado. Portanto, hoje os valores cristãos devem ser observados pela igreja, cuja missão é anunciar o reino de Deus num mundo dominado pelo império do mal. Temos aqui, então, o link para os estudos do próximo trimestre. Veja, estamos concluindo esse trimestre aqui, maravilhoso, né? A Igreja de Cristo, o Império do Mal, e vamos já começar este outro trimestre. As capas têm até uma tonalidade próxima, né? Mas é um assunto preciosíssimo, até os confins da terra. Eu já fiz aqui um review, então não vou repetir. Eu peço que você assista, por gentileza, o review que eu produzi sobre as 14 lições. Uma novidade, né? Geralmente nós estudamos 13 lições e essa vai ter 14. Por quê? Porque o primeiro domingo vai cair justamente, o primeiro domingo do último trimestre, é justamente dia 1º de outubro de 2023. E como o último dia do ano também é um domingo, 31 de dezembro, nós vamos ter, na verdade, 14 lições.
Veja que maravilha. Eu quero ver quem vai estudar essas lições no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, no dia 31 de dezembro. As minhas lições vão estar aqui, se Deus quiser. Então, se você, porventura, não puder estar na escola dominical presencialmente, não deixe de assistir às nossas videoaulas. Tá certo? Então, inscreva-se. É muito importante você inscrever-se. Eu quero chegar, se Deus quiser, ainda neste ano. Quem sabe, ainda antes de dezembro, consigamos, se Deus permitir, chegar. É um desafio. Estou aqui, é pela fé, né? Mas se Deus quiser, quero chegar a 100 mil inscritos ainda neste ano, para que possa ter aquela placa bonita, mas não só a placa. Você sabe que os canais que chegam a esse nível assim, 100 mil inscritos, eles acabam também tendo uma melhor distribuição. E geralmente, quando se chega a 100 mil, você consegue crescer até mais, né? Então, nos ajude aí a chegar a 100 mil inscritos e também curta esse vídeo, compartilhe, ajudando a impulsionar este vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a essa nossa lição. Tá certo? Que Deus abençoe a sua vida. Estamos juntos também no próximo trimestre, hein? Não deixe de inscrever-se, adquira também a sua lição. Eu vou deixar aqui o link para você adquirir esta lição, para você poder acompanhar as nossas videoaulas em todas as semanas. Que Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor.